Bom dia, colegas! Bom, a Andressa pediu para eu conversar um pouquinho com vocês sobre a visita que nós fizemos ontem na nossa reunião pedagógica, mas eu tô em sala de aula, então eu achei mais fácil gravar esse vídeo para que a gente pudesse trocar um pouquinho de informações a respeito do que a gente viu ontem. Nós visitamos a Caixa Cultural, o pátio do colégio e o Museu das Favelas. A Caixa Cultural, ela foi realmente uma agência da Caixa Cultural, uma agência central da Caixa, e ela teve a sua inauguração em 1939. E ela funcionou durante muitos anos como sendo a sede, né, da Caixa Cultural, do Banco Caixa aqui em São Paulo. Porém, né, depois de uns anos ela parou de funcionar, parou de atender naquele espaço e se transformou no espaço cultural que a gente teve a oportunidade de conhecer. Abriga sempre várias exposições e shows e a gente conseguiu ver alguns pedacinhos dessa instituição toda que é a Caixa Cultural. Bom, a gente viu a exposição Rembrandt, o mestre da luz e da sombra. Rembrandt foi um artista holandês. Ele viveu entre 1606 e 1669, tá? E ele era um mestre em vários tipos de arte, né? Ele tinha várias aptidões, mas nós vimos uma exposição de gravuras dele. As gravuras, elas foram feitas numa técnica chamada água forte, que é quando o artista utiliza uma chapa de cobre, e essa chapa, ela é utilizada vários processos químicos, então ele utiliza ácidos e gorduras para conseguir fazer essa gravação. Então, aqueles risquinhos todos que a gente viu, eles não são feitos a lápis, eles foram feitos num processo de gravação, como se fosse um carimbo. Só que é uma técnica bem elaborada, é uma técnica muito cara de ser executada, e o Rembrandt era mestre em fazer isso. As gravuras que nós vimos, elas são entre 1 e quinta tiragem, ou seja, a cópia 1 ou a cópia 2, 3, 4 até a cópia 5. Isso é importante dizer porque conforme vai tirando essas cópias, vai perdendo a qualidade. Então, nós vimos as obras, né, todas originais, com maior qualidade desse artista. São 69 obras, que foram produzidas entre 1629 e 1665, tá? Então, ele já estava ali como um artista, começando a ficar consagrado, e foram essas obras que a gente viu. A exposição, ela é dividida em obras divino e humano. Isso é uma questão bastante importante. Por quê? Quando a gente fala dos artistas, ainda mais esse período, o período barroco, tá? Eles trabalham primordialmente para a igreja, né, e para os nobres. Então, é muito comum a gente ver artistas desse período fazendo obra sacra, né, obras de igreja, né, obras de cunho religioso. E o Rembrandt, ele não fazia apenas obras sacras, ele também fazia obras do cotidiano. Vocês viram que tem imagens muito grandes e imagens pequenas, né? Porque é uma técnica muito cara de ser produzida. A água forte, você tem que ter essa matriz de cobre, que é um material muito caro, ainda mais na época. Então, ter obras que não eram apenas de cunho religioso é uma questão muito importante, porque ele está dando visibilidade para pessoas e para situações que nunca seriam vistas. Nunca ninguém teria a ideia de fazer uma técnica tão cara para retratar momentos do cotidiano. Então, ele já era inovador nessa questão. Rembrandt era um artista muito, muito técnico, muito importante. Ele conseguia fazer gravuras dando muita expressão. A gente vê no rosto dos personagens bastante expressão, bastante essa questão da luz, da sombra. Justamente, ele é o artista, né, o mestre da luz e da sombra, justamente por essa questão, porque é uma questão muito difícil, né? E aí, conforme ele foi aprimorando a sua técnica, ele foi sendo contratado ainda mais por nobres, por reis, para retratar principalmente cenas religiosas, né? Mas ele não ficou só nisso, ele começou a retratar a realidade. E aí, pensando no nosso currículo,
principalmente as questões étnico-raciais e esse currículo decolonizado, a gente tem que pensar em quem são as pessoas que muitas vezes não são percebidas, não são visibilizadas, são apagadas da nossa história, são apagadas da nossa escola, né? E talvez pensando nessa questão, como o Rembrandt foi esse artista que no seu tempo, da sua forma, conseguiu dar visibilidade para quem antes não era enxergado. E como isso pode reverberar no nosso fazer pedagógico? O Rembrandt, ele era um subversivo, né? Porque ele utilizava a sua técnica aprimorada e o seu dinheiro que ele ganhava, né? Porque ele fazia esses trabalhos e vendia para os nobres, para fazer uma desconstrução, para fazer essas pessoas que nem sempre são vistas. Então ele utilizava todo o seu prestígio para fazer isso. Por isso que hoje ele é considerado um dos maiores artistas de todos os tempos. Ele tá ali no mesmo patamar, e mais ou menos na mesma época, né, que o Da Vinci, né? Então, pra gente ter uma ideia, né, de que o Da Vinci é muito falado, né, mas o Da Vinci ele pintava principalmente arte sacra, né? São poucos os quadros, tirando a Mona Lisa, um ou outro, que ele faz da população em geral, entre aspas, né? Porque eram nobres que ele retratava. Mas a maior parte do trabalho do Da Vinci era relacionado à arte sacra. E o Rembrandt justamente quis transpor essas questões. Aí ele fala, gente, mas é uma cópia, sim, porque era uma forma dele propagar as informações, as imagens, né, que ele fazia. Vamos lembrar que naquela época não tinha internet, não tinha como as pessoas terem acesso a isso, e essas cópias das gravuras foram muito importantes, por uma questão financeira, porque ele podia vender para mais pessoas a mesma imagem, e aí ganhar com isso, mas também era uma forma de mais pessoas terem acesso àquela informação. Depois disso, a gente foi para uma exposição lá em cima do Eliphas Andreato, que também tem essa pegada de popularização da obra de arte. O Eliphas, ele é um artista, né, pintor, ele brasileiro, faleceu em 2022. Ele foi um artista onde ele pintava principalmente capas de disco, e de discos de artistas populares, Martinho da Vila, Roberto Carlos, Elis Regina, entre tantos outros. E é uma questão interessante porque ele vai utilizar da técnica de pintura, que é uma das técnicas mais primorosas, né, em questão de história da arte, para fazer capas de discos de artistas populares, né? Então, e quem comprava esses discos, né? Quem comprava os CDs também, os encartes dos CDs, era a população. Então, era uma forma da população, de forma geral, ter acesso a essa técnica, né? Essa técnica artística. Então, também é uma forma de deselitizar essas técnicas, né? E se a gente pensar o quanto isso é revolucionário dentro da Caixa Cultural, que sempre, né, uma instituição bancária, é uma instituição que vai lidar diretamente com a elite. Então, esses artistas, né, tanto o Rembrandt quanto o Eliphas, estarem sendo mostrados como sendo grandes mestres, é muito revolucionário, é muito decolonizador, é muito importante, porque é uma forma de desconstrução. Essa desconstrução, ela acontece na arte, ela acontece na sociedade, ela acontece no nosso pedagógico também, não é mesmo? E é interessante porque depois que a gente viu essas exposições, né, entre outros artigos da Caixa, nós fomos em direção ao pátio do colégio. E no pátio do colégio nós fomos barrados, né? Não sei se vocês perceberam, mas de certa forma nós fomos barrados. E o pátio do colégio é o marco inicial da cidade de São Paulo. É a partir dali que a cidade toda é construída. E, a meu ver, deveria ser o lugar que a população da cidade de São Paulo deveria ter mais acesso, mas não acontece isso. É um espaço completamente elitizado, as exposições que lá acontecem para você adentrar são exposições pagas, até o banheiro para você utilizar é um espaço pago. E, na verdade, a meu ver, deveria ser o espaço que mais
deveria ser aberto à população aqui, porque é o nosso início. E estar fechado para nós, né, a gente só poder visitar a área externa, eu sei que tem uma questão que tinha outro grupo visitando o espaço, mas no dia a dia ele também é um espaço elitizado, super elitizado, né? Então esse contraste na cidade, ele acontece o tempo inteiro. Existem vários artistas que tentam mostrar a periferia, mostrar o diferente, mas que não podem acessar todos os espaços, né? O pátio do colégio é um ótimo exemplo do que é a cidade, né? E do que é vários espaços que nos cercam. Bom, depois desse espaço, a gente foi para o Museu das Favelas, que é um espaço muito legal, muito diferente. Ele antes era o Palácio da Justiça, né? Ele foi uma construção que vocês podem ver que é uma construção bastante antiga aqui da cidade de São Paulo, bastante importante, e que agora ele é ocupado no Museu das Favelas, né? O museu de quem é e de quem foi durante muito tempo invisibilizado, que é a população pobre, a população negra, a população periférica, né? Que agora ele consegue ocupar todos esses espaços. A gente vê através de fotografias, a gente vê várias obras, né? A mesma exposição da Alcione, que estava lá em cima, mostrava a questão popular, né? Essa ocupação popular. E um fato que eu achei bastante interessante é que nós estávamos fazendo a visita e um grupo de uma escola particular, se eu não me engano, o Colégio Rio Branco, estava fazendo a visita também, que é um colégio super elitizado aqui de São Paulo, e que, eu não sei se vocês perceberam, eles estavam fazendo uma visitação particular, inclusive com a adoção de um bombeiro civil acompanhando-os, né? Então, como essa elite vai ver essa periferia através de museus, através dessas imagens, dessas fotografias, porque eles não vão adentrar os espaços periféricos, né? Mas o museu, ele se propõe a isso também, né? De ter esse diálogo entre a elite, nesse espaço todo imponente, mas também com o popular, através das suas obras. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido captar um pouquinho que foi a nossa reunião pedagógica, que essa inquietação que é bastante importante em relação à arte também seja possível de ser transmitida em outros momentos, em outros espaços dentro do nosso fazer pedagógico, né, dentro das nossas aulas. Obrigada!